Bom, Claudinei, pelo que a gente viu do treino de ontem, do trabalho de hoje pela manhã, sem mistério, time definido, você mexendo somente onde é obrigado a mexer. Com certeza. A gente optou por não tirar o Renato na função que ele vem fazendo bem, né? Os 2 jogos comigo ele foi muito bem naquela função, na linha da frente ali como extremo, então estou satisfeito com o rendimento do Renato. E se puxar o Renato, teremos que mexer em 2 posições. Então o Luiz Gustavo já estou comigo como lateral em outras ocasiões. Eu sei que ele faz bem ali, vai ficar uma característica parecida do Alemão, um lateral mais posicionado, que vai apoiar só na boa, né, mas com uma boa consistência defensiva, até para a gente poder liberar um pouquinho mais o cabo para atacar. E aí, optamos pela entrada do Gabriel, né, que retornou da seleção, tá tranquilo, o Gabriel joga com o Betão passa do lado direito da defesa. E ali como volante a gente optou pelo Judson, até por característica, né, uma característica mais específica do Luan. A gente teria já o Caio, são 2 volantes com mais saída, mas a gente preferiu manter o Judson ali a princípio, e depois durante o jogo a gente precisa de dois volantes com mais saída, a gente tem as opções ali no banco para utilizar. Com essas mudanças, Claudinei, você acredita que o esquema, a forma de jogo do Avaí continua praticamente a mesma, até por característica como você mencionou? A ideia é essa, que a gente possa conseguir manter a forma de atuar, e por isso que a gente tem insistido bastante nos trabalhos táticos, né, de posicionamento que a gente fez hoje, insistindo, cada um sabendo bem a sua função em campo, né, porque eu acho que um detalhe, um posicionamento errado você acaba sofrendo, né, ou uma situação de perigo. Então a gente está optando por isso, por manter a estrutura tática. Eu acho que o caminho é esse, a gente não pode ficar mudando taticamente o time de um jogo para o outro, a gente tem que manter a nossa forma de atuar, independente do adversário, e buscamos isso. Vamos ver se os jogadores estão entrando têm um rendimento técnico bom, taticamente eu acho que eles estão entendendo o que tem que ser feito. E acredito que pelo que eu tive os ensinamentos até agora, tanto o Gabriel quanto o Judson, né, vão fazer bem as funções, aí o Luiz na lateral direita vai fazer bem também, e a gente vai ter sucesso na partida. Claudinei, das 8 vitórias no campeonato, o Avaí venceu 7 em casa, dos 30 pontos ganhos, 23 foram em casa. O Avaí é muito forte, né, aqui nessa casa. Como é que você vai usar isso a favor do Criciúma? Já que o Avaí tem 3 anos que não vem do Criciúma, e outra, você está chegando agora, também não tem nada a ver com isso. Não, da minha parte, a gente tem que saber, né, um histórico, a gente tem que passar isso para os jogadores sabem, tem jogadores que viveram aí as três derrotas desse ano, então a gente tem que fazer isso, é procurar tirar esse peso, né, o que já passou não tem como a gente mexer, não dá para reescrever o início, a gente tem que escrever um final diferente agora da história, já passou, não tem como mexer. Então, da minha parte, é o primeiro encontro contra o Criciúma pelo Avaí, então eu não carrego essa carga, mas tenho que tirar essa carga, esse peso dos jogadores. Quanto a utilizar o fator casa, é o que eu pedi para eles no jogo contra o Verdense, mais ou menos o que eles fizeram mesmo jogando fora de casa contra o Ceará. Eu acho que o segredo é você terminar as jogadas. Você finalizando a gol, você chegando no fundo e fazendo a bola passar na área, você criando situações de perigo, propondo o jogo o tempo todo, brigando pela bola em todo momento, eu acho que o torcedor vem junto. O torcedor não pode simplesmente ficar sentado assistindo um jogo onde as equipes não são intensas, onde a preocupação é só a posse da bola pela posse de bola e a gente não agride o adversário. Então eu acho que o segredo é esse, você finalizar as jogadas, o torcedor sentir que a equipe está brigando por todas as bolas, mesmo num jogo mais difícil que a gente está batalhando, está tentando, e aí você traz o torcedor, você contagia o torcedor. Eu acho que o Avaí é forte em casa, tem sido forte, e a gente tem que resgatar e manter isso, aliás, manter essa força em casa. Eu acho que fora de casa, nos últimos 2 jogos, o Avaí já fez mais pontos do que tinha feito no primeiro turno inteiro. Então a gente está buscando também fora de casa ter um rendimento melhor. É importante as vitórias, tanto fora quanto em casa, mas sempre respeitando o adversário. Eu acho que o Roberto Cavallo tem feito um grande trabalho no Criciúma, é um time muito consistente também, sabemos que vai ser difícil. Não podemos prometer facilidade ao torcedor, podemos prometer luta, empenho e que a cada palmo de campo vai ter o jogo do Avaí brigando pela bola. Ô Claudinei, qual é a condição do Gabriel? Né? Ele fez uma viagem, foi para a Inglaterra, fez 2 jogos muito próximos, né, um do outro com a seleção brasileira, teve a viagem de volta, foi preservado no início da semana, até devido a esse desgaste. Como é que está o condicionamento dele? Pelo que eu conversei com ele, ele sentiu o condicionamento, ele está muito bem. Até pela idade, né? Um jogador muito jovem, então acho que nem sente muito esse peso da viagem, menos que os outros até. Mas está muito feliz, está feliz de jogar, está querendo jogar, a gente conversou com ele, achou ele bastante à vontade. E está muito interessado em ajudar e foi muito bem nos treinamentos. Um jogador que, apesar de jovem, fala bastante, orienta bastante os companheiros ali, conversa bastante. Isso aí ajuda. Um jogador que tem uma liderança, apesar da pouca idade, ele já procura liderar o sistema defensivo junto com o Betão, que já tem essa característica. Então acho que ajuda para a gente posicionar. É lógico que a gente
vai sentir, lamenta não poder contar com o time com todos, né? Porque até uma sequência de trabalho gostaríamos de manter a mesma equipe por mais jogos para dar uma consciência maior. Mas eu acho que no momento a gente tem que valorizar os que estão entrando, né? Dar moral para o Gabriel fazer um grande jogo, dar moral para o Júlio fazer um grande, para o Gustavo fazer grandes partidas, porque com isso a gente ganha mais jogadores. A gente não pode lamentar a ausência, a gente tem que valorizar que podemos estar ganhando novas opções, né? Como o Luiz Gustavo entrou bem, né? O torcedor não conhecia, né? Você não conhecia o Luiz Gustavo, ele entrou num jogo numa situação com um a menos, né? Com dois jogadores de área no Ceará ali, ele foi muito bem no jogo aéreo, foi muito bem nas divididas, ganhou praticamente todas as jogadas. Então é isso que a gente tem. Quanto mais jogador que entrar for indo bem, você ganha mais opções, você vai ganhando elenco e vai fortalecendo a moral de todos no dia a dia de trabalho. Claudinei, cada jogo tem sua importância, né? Mas nesse jogo, pelo momento que as duas equipes vivem, o Criciúma em baixa, o Avaí melhorando o rendimento e podendo chegar nessa primeira página da tabela, podemos dizer assim, entre os 10 primeiros, tem uma importância um pouco maior, talvez um divisor de águas para o Avaí pensar num futuro melhor, pensar somente na parte de cima? Eu acho que todo jogo, desde que eu cheguei aqui, todo jogo na Série B é decisivo, né? Porque você não tem como recuperar, não, mas agora que estamos no segundo turno. Né? O primeiro turno você perdeu para o Criciúma lá, você tem chance de ganhar aqui e recuperar, né? Equilibrar o confronto. Agora não tem mais o jogo de volta. Então todo jogo a gente tem que ficar decisivo. Né? Se formos olhar a questão de classificação, poderíamos estar hoje, pelo rendimento que tivemos contra o Ceará, poderíamos ter vencido o jogo para o 8º lugar. Aí você empatou e fica ali em 12º, 13º, numa situação desconfortável. Então a gente tem que buscar esse conforto, como eu falei desde que eu cheguei. E o conforto só vem com vitórias, né? Até para a gente trabalhar e colocar a nossa maneira de atuar, nosso pensamento de jogo para os atletas, a gente depende do resultado positivo. O atleta começa a saber que dá resultado, ele já vem com o ânimo redobrado, né? Do primeiro para o segundo jogo já melhorou, do segundo, depois do jogo do Ceará, a gente vê que os atletas são mais confiantes, né? Você vê que está fazendo uma coisa e está dando resultado, então eles já vêm mais interessados em evoluir, em fazer alguma coisa do que a gente está pedindo. E isso aí vem com vitórias, a confiança do torcedor vem com vitórias. Então nós temos um jogo amanhã, um jogo terça, são dois times, o Criciúma que está um pouquinho à nossa frente só e o CRB que está brigando lá em cima. 2 vitórias desses 2 jogos nos colocam numa situação muito bacana aí de não olhar tanto para baixo. Mas tem que ganhar a primeira, não adianta pensar no CRB sem ganhar no Criciúma. E como a gente tem essa história de jogar bem em casa, temos que usar isso a nosso favor, buscar os 3 pontos com a organização, não é de qualquer jeito que ganha, organizado sempre, para buscar os 3 pontos. Fácil não vai ser, né? A gente espera que seja bem difícil, mas temos condições. Claudinei, como é que está? Não sei se você chegou a bater um papo com o Marquinhos em relação a esse jogo. No primeiro jogo ele entrou, depois saiu no segundo tempo, e agora nesse último jogo ele saiu, né, no intervalo. Como é que está o fôlego dele para essa partida? Você chegou a bater um papo com ele em relação ao Marquinhos, preparo físico e tudo mais, até porque ele vem entrando e o torcedor está percebendo a diferença que dá, não só no meio campo, mas no time. Não, com certeza, a presença do Marquinhos qualifica a equipe tecnicamente, não é uma preocupação do adversário. O adversário se preocupa em não fazer falta à próxima área, se preocupa em não chegar tão rápido na bola e não permitir uma jogada de bola parada para o Avaí, pela presença do Marquinhos, pela liderança dele, para a gente é importante. Né? Ele é o capitão, é um cara que tem uma ascensão muito grande sobre os outros atletas, muito respeitado até pelo árbitro que está apitando o jogo, já conhece a história do Marquinhos, do futebol, é um jogador que chega no árbitro e fala, o árbitro recebe de maneira diferente uma conversa com o Marcos. E a princípio, não conversei com ele ainda, mas a princípio ele joga 45 minutos. A ideia inicial é essa, né? Nossa, e departamento médico e do Marcos. Agora, como aconteceu com o Troverdense, ele se colocou à disposição de voltar e jogar mais um pouco, ele pode também, nessa partida, jogar mais um pouco. Aí vai depender do que o jogo se apresentar e de como ele estiver sentindo, né? A gente tem que poupar o Marquinhos, que é para ele poder nos ajudar mais e mais. A gente não pode chegar e colocar numa situação que daqui a pouco a gente perde 2 jogos. É isso que o torcedor está vendo, que está empolgando o torcedor dessa volta, dessa qualidade do Marcos em campo, de estar ajudando. A gente não pode perder isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com ele. E contamos com ele não só dentro de campo, como fora. Em Fortaleza ele saiu do jogo, foi para o banco com a gente ali, estava o tempo todo orientando, interessado no jogo, chamava os caras na do campo para levar água, falava alguma coisa, entendeu? Isso aí é fundamental. Os jogadores vendo um comportamento desse do Marquinhos, que é um ídolo do clube, né? O capitão da equipe, o jogador mais novo vendo isso, contagia todo mundo. Então, a gente conta com o Marquinhos não só em campo, mas nesses momentos também, que ele sai e como ele fez aqui contra o Verdense, quando ele for incentivando, como ele fez contra o Fortaleza.
Então é aí que se mostra a liderança, né? Não é só no momento que ele está em campo. No momento que ele está em campo, tecnicamente, vai colaborar bastante, mas quando ele sai também, essa questão dele ele tá incentivando, ele está mostrando que quer a vitória também, e isso aí é fundamental para os outros atletas. Olhando para o adversário, né, Claudinei, a gente tem observado e algumas informações que a gente recebe do subestado, o Roberto Cavalo tem treinado na lateral esquerda com o Niltinho, né, que é um atacante, não é um lateral, é porque o Marlon está voltando agora aí da seleção brasileira, que eles estavam fazendo treinamento por lá. E até tem esse questionamento da imprensa, por que não utilizar o Marlon, mas sim o Niltinho? Por ser um atacante, até tem uma característica um pouco mais agressiva. Isso de alguma forma merece uma atenção maior para o Luiz Gustavo, que vai ter essa sua primeira oportunidade como lateral direito aqui? O Niltinho fez um belo jogo, né, contra o Goiás, se não me engano, fez uma boa partida. Tem a opção do Marlon, não sei se o Cavalo vai ser mais conservador de botar o Marlon, vai optar por manter o Niltinho. Tem o Jareta, que joga na lateral esquerda também, quando você faz a linha de 4. Mas assim, não preocupa muito porque a gente tem o Renato ali. Então o Renato sempre dá essa consistência para o lateral que está por trás dele, porque o Renato também joga como lateral. Então um extremo que tem uma marcação boa também, acompanha até o final, faz a troca como tem que ser feita. Então temos que ter atenção com o Niltinho, que é um jogador agudo, e vamos esperar como é que ele vem. Se a gente vem com o Niltinho, né? Não dá para a gente saber antes, vamos buscando informações também como vocês, mas qualquer jogador, qualquer o Marlon, o Niltinho, a gente tem que ter atenção da mesma forma, e mais do que de qualquer adversário que vem, a gente tem que procurar impor o nosso ritmo de jogo. Estamos jogando em casa, procurar impor a nossa ideia de jogo, nosso ritmo de jogo, fazer a nossa maneira de pensar o jogo, de armar a equipe, prevalecer em relação à equipe do Criciúma, que pelo que a gente sabe dos outros jogos que veio jogar aqui e que jogou contra o Avaí, jogou bem organizado defensivamente, explorando, jogando no erro, né? E não podemos errar muito, tem que errar pouco para não privilegiar esse tipo de jogo que eles vão propor. Ô Claudinei, lá em Fortaleza, eu até tinha comentado contigo sobre o envelhecimento do time, né? A entrada de alguns jogadores que chamam responsabilidade, que tem um pouco mais de experiência. E dessa vez você perde o Luan, mas entra o Judson. E aí não é a questão de envelhecer, mas é um comentário que a gente vê muito nas redes sociais do torcedor, e até recentemente a gente vem fazendo muitas críticas, os nossos comentaristas e os torcedores, em cima do Luan. E o Judson, talvez ali com essa formatação, vai fazer o meio de campo que o torcedor tanto pede pra gente, às vezes, nas redes sociais. Como é que você vê essa questão da torcida, às vezes criticando, às vezes o Luan conversando sobre isso, não sei se já chegou a conversar com algum jogador, com você, e sobre a entrada do Judson, que é um jogador que o torcedor tinha uma esperança, mas acabou se machucando e não voltou mais à titularidade? Eu não posso falar do que passou, né? Eu tenho que falar dos jogos que eu estou aqui, do que eu assisti já em negociação aberta com o Avaí, que foi o jogo lá de São Luís, que a gente não tinha fechado, mas a gente tinha iniciado uma conversa. O jogo lá de São Luís contra o Sampaio, o Luan fez um bom jogo, né? O Menezes entrou, depois saiu, cansado, se não me engano, entrou o João Felipe. E aqui o jogo contra o Verdense, não achei que o Luan fez uma má partida, até tirei ele no final, mas não achei que foi mal, e contra o Ceará eu achei que ele fez um bom jogo. Eu não sei o que passou antes com o Luan, o que o torcedor acha do Luan, né? Agora também não acho que o torcedor está errado, está certo, acho que todo mundo entende de futebol. No Brasil não dá para você falar que eu não sei mais de futebol do que você, do que o comentarista, do que o torcedor, eu tenho a minha forma de ver o futebol. Não quer dizer que eu saiba mais do que ninguém, e que ninguém porque ele é torcedor, não é treinador, eu sei, ele não sabe. Todo mundo entende, todo mundo tem a sua ótica. Que o torcedor às vezes se pega em algum detalhe, algum lance específico do atleta, alguma coisa, algum jogo que perdeu, que aquele atleta falhou e fica marcado. O torcedor marca, traz isso, até pela paixão. Eu vendo racionalmente desde que eu cheguei, eu acho que o Luan tem nos ajudado. A partir do momento que eu achar que tem um jogador melhor que o Luan, que tem que entrar e o Luan deixar de ser titular, vai acontecer. Naturalmente, porque eu acho, né? Não porque os outros acham.